Agora no Manhã Total nós vamos falar sobre saúde. Ele está entre um dos tipos mais comuns de tumor, o câncer de pulmão. Doença que a jornalista Glória Maria enfrentou durante 4 anos, aí ela sofreu uma metástase no cérebro. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, porque gerou muitas dúvidas. E nós convidamos o oncologista, o Dr. Fernando Maciel, que está aqui conosco. Fernando, bom dia. Bom dia. Prazer te receber aqui no Manhã Total, viu? Muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Então, a gente teve aí o câncer de pulmão, né, e a morte da Glória Maria, e muitas pessoas estão querendo saber que tipo de tumor é esse, essa metástase é comum, e ela venceu o câncer, digamos assim, por 4 anos, né, o câncer de pulmão. Sim, sim. O câncer de pulmão, ele hoje configura uma das principais incidências de câncer no mundo inteiro e também uma grande causa de mortalidade em todo o mundo. Então a gente tem, entre os homens, ele é a terceira incidência, perde só para câncer de próstata e câncer do trato gastrointestinal. E nas mulheres ele perde só para o câncer de mama, que é o primeiro lugar, o câncer de colo de útero, o câncer do intestino e ele está em 4º lugar. No entanto, Mônica, mesmo ele estando em locais, em posições, né, um pouco mais distantes, não estando em primeiro lugar em incidência, quando a gente soma homens e mulheres a mortalidade, esse é o câncer que mais mata pessoas no mundo. Nossa. E aí, ele está ligado ao estilo de vida? O que leva ao câncer de pulmão? Hoje em dia, estima-se que mais ou menos 80% a 90% dos casos de câncer de pulmão estão diretamente relacionados com o hábito de cigarro. Cigarro e derivados, né? Então entra charuto, cachimbo, o próprio vapor, né? Que é a moda atual, o cigarro eletrônico, né? Mas 80% a 90% desses diagnósticos estão diretamente relacionados com o hábito de fumar. Você falou em diagnóstico. O diagnóstico é difícil, o tratamento também. O diagnóstico, ele, de certa forma, ele é difícil porque é uma doença que traz sintomas um pouco tardios. Quando o paciente desenvolve o sintoma é porque a doença já está um pouco mais avançada. No entanto, para pacientes que têm um alto fator, têm um alto risco, no caso, aqueles pacientes que têm o hábito de fumar, e esse hábito de fumar pelo menos por 15 anos, em idades a partir de 50 anos de idade, a gente tem um programa de triagem que pode ser feito para tentar fazer um diagnóstico mais precoce dessa doença. Então, a cura está relacionada diretamente com o momento que a gente consegue fazer o diagnóstico. Se eu consigo fazer um diagnóstico mais precoce, maiores são as chances de cura desse paciente. Se eu faço um diagnóstico baseado só em sintomas que esse paciente tenha, seja dor torácica, seja tosse, né, dor no peito, por exemplo, seja tosse, eliminação de secreção com sangue pela boca, isso já é um momento tardio da doença. E aí a chance de cura já é bem menor. Ela teve ali 4 anos, né? Que ela conseguiu, assim, fazer o tratamento, retomar a vida. Normalmente, porque assim, eu conheço pessoas que tiveram câncer de pulmão e tiveram ali 10 meses de luta contra a doença e depois morreram. Esse tempo, o que explica isso, Fernando? Esse tempo, ele é muito individual. Tanto que a gente fala que cada paciente tem uma doença, cada tumor tem um comportamento. Isso está muito relacionado com, a gente fala que a biologia, o potencial genético desse tumor. Além disso, nos últimos anos, talvez 5 anos para cá, a gente tem visto um avanço muito grande nas formas de tratar essa doença. Então, antigamente a gente tinha basicamente quimioterapia como forma de tratar e quimioterapias ainda um pouco rudimentares, que traziam muitos efeitos colaterais para os pacientes e que não eram tão efetivas. Então, ao longo do tempo, o desenvolvimento de novas drogas, né, novos quimioterápicos e, além de quimioterápicos, medicamentos que atuam melhorando o seu sistema imunológico, no sentido de fazer ele mesmo ir lá e destruir a célula do tumor. Ou drogas que agem diretamente sobre alguma alteração genética do tumor, uma mutação genética específica, fez com que esse prognóstico do paciente melhorasse muito e a gente saísse desse intervalo de mais ou menos 13 a 15 meses de sobrevida e hoje em dia esses pacientes vivem 4, 5 e até muito mais do que isso. Um dos tratamentos que ela foi submetida foi a imunoterapia, né? E, inclusive, a gente já falou aqui no Manhã Total, mas eu gostaria que você trouxesse para a gente que tipo de tratamento é esse, como que ele é? A imunoterapia é uma nova tecnologia que a gente aplica no tratamento de tumores. Não é um tratamento recente, a gente já tem um histórico de tentativas de imunoterapia desde os primórdios do tratamento oncológico, né, em final dos anos de 1800, por exemplo. Mas isso foi sendo refinado ao longo do tempo e o que a gente tem hoje, então, são medicações que são anticorpos, que trabalham de uma forma a fazer com que o seu sistema de defesa, que são as células brancas do sistema imunológico, consiga reconhecer a célula do tumor como uma célula inimiga
e consiga montar uma reação inflamatória, uma reação de defesa e destruição da célula tumoral. Então isso, na verdade, é uma droga inteligente, ela não mata diretamente o tumor, mas ela faz com que o seu próprio organismo reconheça e destrua aquela célula que está ali causando prejuízo para o organismo. E essa metástase que houve no cérebro? O câncer de pulmão, quando ele dissemina para outros órgãos, a gente tem praticamente 5 principais órgãos que a gente espera encontrar doença. Então, o primeiro deles é o próprio pulmão. Então, o câncer de pulmão espalha para o próprio pulmão, do outro lado ou do mesmo lado. Tá? Osso, né, os ossos são órgãos que sofrem muito incidência de metástase. Uma glândula que fica acima do rim, que chama suprarrenal, ou glândula adrenal, também é muito comum a gente encontrar. O próprio cérebro, então é comum a gente encontrar metástase no sistema nervoso central, e o fígado. Particularmente o cérebro, existe um tipo específico de câncer de pulmão, porque na verdade o câncer de pulmão não é uma doença única. Então nós temos aí pelo menos 3 tipos específicos de tumores de pulmão e eles se subdividem em subtipos também. Então o câncer de pulmão de pequenas células, que não foi o que a Glória Maria teve, ele é mais comum a gente encontrar metástase no sistema nervoso central. Então quando o paciente tem uma doença avançada, uma doença com metástase, até 50% a 60% dos pacientes eles têm já metástase instalada no cérebro. E isso a gente diagnostica fazendo um exame de imagem chamado ressonância. E a ressonância a gente consegue visualizar a localização, qual que é o risco dessa metástase e qual que é a melhor forma de tratar. Os outros tumores de pulmão também é muito comum a gente ter metástase no cérebro. Então, ele está entre esses 5 principais órgãos de acometimento. A gente tem aí esse ano, a gente tem aí um triênio, né, que vem, que a previsão não é muito boa, né, Fernanda? A gente tem aí um aumento significativo de casos. E toda vez que vem, principalmente uma pessoa, que é uma figura pública, que vem e que luta contra essa doença, que é diagnosticada, você acredita que isso pode ajudar as pessoas a procurarem os profissionais, a trabalharem melhor o estilo de vida? O que você acha? Eu acredito que sim. Essa é uma pergunta recorrente no consultório, se o câncer é uma doença que está aumentando. E essas estimativas do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, mostra que para os próximos 3 anos a gente tenha pelo menos 700 mil novos casos de câncer diagnosticados no país por ano. Então, 700 mil cada ano. Né? Então, a gente tem uma perspectiva de mais de 2 milhões de casos nesses próximos 2 anos. Então, é uma doença que está aumentando muito. Sempre que a gente tem a doença em evidência, né, principalmente quando alguma pessoa mais famosa, que tem alguma influência, passa por esse processo, eu acho que é um alerta importante para a sociedade. Principalmente quando a gente sabe que é uma doença que tem uma causa. Então, 90% desses tumores têm causa. Né, e a causa está vinculada com o hábito de fumar. É hábito de vida. Então, eu acho que isso desperta tanto para questões, eu preciso mudar meu estilo de vida e também para procurar, né, quem tem o fator de risco, procurar uma avaliação mais precoce. Existem formas de diagnosticar essa doença de forma mais precoce e, nesse sentido, um tratamento menos agressivo, um tratamento que visa ter uma maior probabilidade de cura para esse paciente. Você falou a ressonância é o exame mais comum para fazer ou temos outros exames também, Fernando? Basicamente, para fazer a avaliação do pulmão é a tomografia de pulmão, tomografia de tórax que a gente faz. Após o diagnóstico, a gente faz uma busca, uma triagem no corpo todo. Então, cérebro, o próprio tórax, o abdômen, né? Então, existem diversos tipos de exame. Para avaliação do cérebro, a ressonância é o principal exame. Hoje em dia, a gente tem um exame também muito importante, que é o PET scan. Então, o PET scan, ele mudou um pouquinho esse cenário do câncer de pulmão para a gente. Então, a gente consegue selecionar muito melhor quem é o paciente que realmente tem uma doença localizada e aquele paciente que tem uma doença mais avançada e diferenciar o tratamento para esses dois tipos de paciente. Então, existem vários exames que conseguem ajudar a gente, né? A gente usa como ferramenta no nosso dia a dia. E é isso, a gente quis, né, e o Fernando aceitou o nosso convite aqui para tratar sobre essa questão do câncer de pulmão e a cada vez que a gente traz profissionais aqui, é para isso, para que a gente possa se alertar todos os dias, para que a gente possa ficar em vigília todos os dias e cuidar da nossa saúde e a saúde daqueles que a gente também ama, tá bom? Fernando, mais uma vez, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigada. Fernando Manciel, oncologista, que vai com a gente para o intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais informação que você acompanha aqui no Manhã Total.